Olá pessoal, os vídeos de SMF voltaram aqui no canal e hoje nós, na nossa 19ª aula, vamos falar um pouquinho sobre tabelas. Então há alguns macetes para a gente catar dados em tabelas usando o SMF. Não precisa a gente fazer praticamente nunca nada manual nesse programa. É só a gente inventar uma estratégia inteligente para poder solucionar cada pequeno probleminha que vai aparecendo. E quanto mais a gente usa o programa, quanto mais a gente se propõe realmente a resolver esses probleminhas, mais fáceis os próximos passam a ser. Beleza? Então, eu vou fazer um negócio aqui razoavelmente aplicado. Isso aqui faz parte, tirei de uma outra planilha minha, né, outro script meu, que trata do cálculo de estacas Broca, né? A galera da engenharia civil conhece bem. Então, mas esse exemplo aqui pode ser usado para qualquer finalidade, né? As estratégias que a gente vai tratar aqui podem ser utilizadas para diversas áreas, diversas finalidades. Muito bem, então aqui nessa área colapsada aqui, eu tenho o meu lado de NSPT, beleza? Que está aqui em formato de tabela, né? Eu criei isso aqui usando um table. Então, se vocês verem aqui o display data, eu tenho aqui o laudo nesse table, então vai organizar. E claro, eu já mexi aqui um pouquinho na formatação para ficar um negócio bacana, beleza? Aqui eu tenho uma tabelinha com os parâmetros K e alfa, com base no tipo de solo, tirado lá dos métodos do método Alck-Veloso, né? Um dos métodos mais utilizados aí para resistência do solo. Então, estão aqui também em formato de tabela. E eu já tive que dar uma arrumada aqui antes, né? Porque eu dei como entrada MPA, porcentagem, então eu tive que dar uma arrumadinha para poder chegar aqui nesse resultado, né? Se vocês quiserem que eu trate disso aqui em algum vídeo, como organizar essas tabelas, formatação, eu sei que a gente já tratou disso em um vídeo lá no começo do canal. Se vocês quiserem saber melhor como tratar com essas situações, vocês deixem nos comentários que a gente grava mais um videozinho falando disso. Então, beleza. O que é que eu quero aqui? Eu tenho aqui meu lado de sondagem, tá? Vou deixar aqui aparecendo a variável. E aqui também eu vou deixar aparecendo a variável, display input data, beleza? Então aqui eu tenho o meu lado de sondagem e os parâmetros K e alfa do método Alck-Veloso. Muito bem, então vamos lá. Aqui eu criei um sliderzinho que dá para mim a cota de assentamento da nossa estaca Broca em centímetros, liberando aí uma variávelzinha ZB, que é a profundidade da base da nossa broca, beleza? Então eu vou começar ali em 200 centímetros, né, que dá de 2 metros, eu vou andando de 50 em 50 e até 6 metros, né, que é o recomendado ali, por exemplo, no livro do Yopanan, ok? Muito bem, como a gente já tratou, o slide em si não consegue dar pra gente unidades físicas, então logo depois que eu crio o slider, eu já coloco aqui o ZB é igual a ZB vezes centímetros. Então, para transformar a unidade em centímetros, ok? E como eu falei para vocês, né, a gente pode diminuir isso aqui bastante e botar, por exemplo, bem aqui. Que aí não vai dar problema nenhum, vai continuar aqui em centímetros. Ou no caso, metros, né, que é o default do programa. Muito bem, então o que é que eu quero? Eu joguei o meu laudo dentro do SMF e eu quero, variando a cota de assentamento, captar aqui dentro do laudo qual é o NSPT logo abaixo da minha cota de assentamento, beleza? Então, por exemplo, digamos que eu esteja aqui na cota 300 centímetros, né, 3 metros. Então, quero que o meu NSPT na base dessa broca seja aquele achado aos 3 metros. Então, NSPT igual a 7. Se eu tiver 400, eu quero que ele cate o 8. Se eu tiver em 600, eu quero que ele cate o 12, beleza? Muito bem, então vamos lá. Então eu vou botar aqui em 300, tá? Uma estaca aí bem humilde. Como é que eu faço para criar uma variável que vá ler o laudo e, baseado na cota de assentamento, me devolver o NSPT? Vamos lá. Eu vou criar aqui uma variável NSPT na base, ou NSPT,B, tá? E ela vai ser igual ao quê? Eu vou usar aqui uma funçãozinha chamada findRows. FindRows, né, que quer dizer aí no português, a gente tem aqui findRows, que quer dizer encontre as
linhas. Ou encontre a linha, no caso, né? Ou, uma tradução ainda melhor, encontre na linha, tá? Beleza, então como é que funciona o Find Rows? Ele vai buscar em uma determinada matriz, que é esse primeiro dado de entrada. Então, eu quero buscar onde? Lá no laudo. Esse valorzinho bem aqui do meio, na coluna tal. Beleza? Então, por exemplo, se eu botar agora, olha, eu quero que ele procure... Opa! Eu quero que ele procure o ZB em laudo, né, essa variável aqui, na primeira coluna. Ok? E eu estou aqui em 300. Então, ele vai me devolver toda essa... Deixa eu arredar isso aqui. Ele vai me devolver toda a primeira linha. Vou diminuir aqui um pouquinho. Tirar isso aqui. Ok. Ele vai me devolver toda a primeira linha referente à minha cota de assentamento. Beleza? Então, minha cota de assentamento está em 3 metros. Ele catou aqui toda essa linha. Beleza? Por quê? Porque eu estou buscando o ZB na matriz laudo, lá na primeira coluna. Então, ele vai achar bem aqui, né? Se eu botar aqui, procura esse valor na segunda coluna. Aí não vai achar nada, né? Porque esse valor não... esse valor na segunda coluna, beleza? Então, eu vou botar aqui primeira coluna. Ok. E eu quero toda essa linha aqui? Não, eu só quero em SPT. Então, já que eu quero o segundo elemento desse vetorzinho aqui, eu vou aqui no final do Find Rows, abrir o colchete, beleza? Colchete abrindo para a direita, botar aqui 2. Pronto. Catei lá o NSPT da minha cota de assentamento. Se eu botar 400 aqui, dá certinho. Se eu botar 600, ele vai pegar aqui o 12. Tá? Então tá tudo certo. Contudo, veja bem, se eu colocar um valor intermediário, por exemplo, 350, que não é um valor incomum, né? A gente sabe bem, ele dá problema. Por quê? Justamente porque eu não tenho aqui 3,5. Eu tenho 3 e eu tenho 4, mas eu tenho 3,5, né? E a gente sabe que se eu variar isso aqui, se eu botar, não tem 3,5, então eu vou usar 4. Tudo bem, eu vou usar 4, mas eu vou estar gastando mais material, pode não ser necessário. E isso aí esse valor vai entrar lá na conta do volume de estaca, tá certo? Então não vai dar certo. Ok? Então isso aqui vai gerar um problema para mim. Então como é que eu faço para, utilizando o 3,50 m, isso aqui dar certo? Mesmo não tendo esse valor aqui, beleza? A gente tem duas alternativas, tá? Uma mais braba é eu fazer o seguinte. Existe uma funçãozinha aqui no programming que é a try, que é a tentativa, certo? Então, vamos resolver isso aqui primeiramente pelo try. Qual é a ideia? Eu vou tentar achar o ZB lá no laudo, e se não der certo, eu vou tentar achar o ZB mais meio metro. Por que mais meio metro? Porque a gente sabe, se eu tiver em 3,5 metros, eu vou usar o NSPT equivalente ao 4 metros, tá certo? Então, vejam que isso aqui funciona. Tá? Então, o que ele está fazendo? Olha, tente achar o ZB lá na coluna tal, na matriz laudo. Se você não conseguir, né, try é tentativa, né, é tentar. Se você não conseguir e der erro essa função, se der erro, né, on error, você tenta procurar o ZB mais meio metro. Aí ele vai encontrar, tá certo? Contudo, eu não gosto muito dessa alternativa, porque a gente sabe que a função vai dar erro, né? Então é meio assim, olha, eu sei que pode dar errado. Se der errado, faça outra coisa. Eu não gosto muito dessa ideia. Então, eu vou resolver isso aqui de um outro jeito, um pouquinho mais inteligente. Eu vou tirar esse cara daqui de dentro, vou apagar. Beleza, vai continuar dando erro. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Existem duas funções muito interessantes no SMAth, que na verdade tem na maioria desses programas numéricos, que são as funções de arredondamento, né? Então a gente tem a função teto, que em inglês é ceiling, ok? E que a gente escreve sail, ok? E a gente tem a função chão ou piso, né? Que é a função
que em inglês é floor, né? E que a gente escreve aqui floor, tá? Então, essas duas funções são bem interessantes quando a gente tem esse tipo de problema. O que é que cada uma faz? Eu vou usar o ceiling no ZB. Então, vou usar ceiling, sério, aí vai aparecer aqui, né? Coloque a variável e ela vai ser arredondada para cima, tá? Quando eu aperto Tab, ele me dá esse formatinho aqui, que é o formato próprio aí do ceiling, tá? Vou deixar bem grande, para a gente poder ver bem direitinho como é que isso funciona. Opa, isso aqui eu vou dar mais imagens, tá? Então a função ceiling é essa aqui, né? Então veja que é o colchete que tem esse tracinho na horizontal só em cima, embaixo não tem, para indicar que é um limite superior. Então o limite superior aí para o ZB vai ser igual a 4 metros. Eu estou arredondando para cima, beleza? E o floor faz o quê? O floor, funçãozinha FLOO, floor, ok? Vai ser esse colchete de novo, só que fechando aqui só para baixo, tá? Quando eu coloco aqui ZB, eu vou estar arredondando o valor para baixo, 3 metros, beleza? Vou botar isso para dentro, aqui. Então, o que é que eu quero? Ora, se tiver em 3 metros, eu quero pegar 3 metros. E vejam que tanto um quanto o outro funcionam bem. Olha, estou em 3 metros, eu quero pegar lá o 3 metros. Os dois vão dar o valor 3 metros. Então, eu poderia usar qualquer um desses dois quando o valor fosse redondo, ok? Se eu tiver no valor intermediário, por exemplo, 350, o ZB, o ceiling, dá o resultado que eu quero e o floor não dá. Então, o que é que eu tenho que usar? Eu tenho que usar o ceiling. Não, eu quero arredondar para cima, beleza? Então, no dado de entrada aqui, em vez de usar apenas ZB, eu vou utilizar ceiling de ZB. Pronto. Então, vamos fazer um testezinho aqui, aumentar um pouquinho essa letra. Se eu estou aqui em 350, eu quero o INSPT do 4. Tá pegando aqui 8, beleza. Se eu estiver em 550, eu quero pegar o INSPT do 6 metros, que é o 12. Tá pegando aqui certinho, ok? Então, esse primeiro macete para a gente lidar com dados tabelados, beleza? Então, fica aqui essas duas funções, ceiling e o floor, tá? Mas o vídeo não vai acabar aqui, a gente ainda vai ver mais uma situaçãozinha também bem legal. Ok, então no método do Aoki Veloso para o cálculo das brocas, claro, tenho que ter o NSPT, né? E eu tenho que usar lá em dado momento essa tabela aqui com os parâmetros K e alfa, certo? A gente vai deixar de lado o alfa, vai pegar aqui só o K, tá? O alfa vai lá para o bulbo de pressão, o K vai ser uma resistência do solo na base da nossa estaca broca, beleza? Então o que é que eu quero? Eu quero que o valor do meu K na base, que é até meio redundante porque a gente só calcula esse K para a base, mas tudo bem. Eu quero que esse meu K na base seja baseado no tipo de camada de solo que eu encontro lá na minha cota de assentamento, lá na base ou imediatamente depois, né? No caso de valores quebrados. Então, como é que eu vou fazer? Olha, eu quero encontrar find row em K alfa, que é o nome que eu dei para essa minha matrizinha, o solo, beleza? Que eu encontro, o solo que eu encontro lá em cima, né? E isso na coluna 1. Porque aqui na coluna 1 que eu tenho areia argilosa, argila, tal. Essa tabela é bem maior, tá? Que eu dei uma resumida. Que eu vou encontrar aqui nessa coluna, tá? Bem, aqui atrás a gente pode ver que quando eu coloco só o find row, sem especificar o elemento, eu vou obter toda a linha, não é isso? E a minha terceira coluna vai me devolver o quê? O tipo de solo, não é isso? Beleza. Então, o que é que eu quero? O meu dado de entrada aqui no KB vai ser o tipo de solo encontrado lá na cota de assentamento. Então, vai ser a terceira coluna desse cara aqui. Colchete 3. Igualzinho. Ok. Então, aqui eu vou retornar lá para o 2, né? Que é só o NSPT aqui. Beleza. Então, vamos ver em que pé nós estamos até o momento.
nós temos em 5,50 metros para a cota de assentamento, o meu NSPT é aquele dos 6 metros, beleza? Que vai ser igual a 12, então aqui tá ok. E lá nesses 6 metros, eu tenho a camada de areia argilosa, que é o resultado que eu estou tendo aqui, beleza? Só que aqui eu estou tendo toda a linha referente ao areia argilosa. Só que eu não quero toda a linha, só quero o K, não é isso? Então aqui eu vou botar que de todo esse resultado aqui eu só quero o índice 2. Beleza. Então, ó, já que eu tenho areia argilosa, eu quero K igual a 0,6. Areia argilosa, K, 0,6. Beleza? Veja que esse resultado está em MPa. Para ajustar a tabela, eu tive que tirar a unidade. Tá? Isso a gente pode tratar no outro vídeo, como eu já mencionei. Só vocês pedirem. Então, para esse resultado estar bem redondinho, eu vou multiplicar todo esse resultado aqui pela unidade MPa. Aí o default do programa é mostrar em PA, né, em Pascal, só que eu quero que ele mostre em MPa. Pronto, fechou. Ok? Então, no primeiro aqui a gente viu como uma estratégiazinha para a gente pegar dados de uma tabela diretamente, e quando a gente não tem exatamente aquele valor, mas a gente arredonda para cima ou para baixo, né, usando o ceiling ou o floor. Aqui no caso a gente usou o ceiling. E depois, um jeito da gente cruzar dados de tabelas usando 2 vezes o find rows. Tá certo? Então, o que eu queria mostrar para vocês era isso nesse vídeo, tá? Eu comecei a fazer a automatização, né? A dar esse serviço de automatização de planilhas de cálculo para engenharia civil. Então, quem tiver interesse aí numa planilha, num script, né? No script próprio para cálculo de fundações, fundação rasa, fundação profunda, pode entrar em contato comigo, tá certo? Isso aqui é só um pedacinho de 2 programas que eu fiz há pouco tempo, tá certo? Então é isso, gente. Os vídeos aqui no canal vão voltar a ser mais frequentes, tá certo? E eu fico no aguardo aí de pedidos também de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ligar o sininho para ficar atento para os próximos vídeos, ok? Obrigado!